Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre o centenário do grande compositor e autor Vinícius de Moraes, a partir do projeto de extensão Canção Popular Brasileira, na obra poética e musical de Vinícius de Moraes. Acompanhe agora no programa Questões. Ser alegre que ser triste. São demais os perigos desta vida, para quem tem paixão principalmente, quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida. E se o luar que atua desvairado vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Segundo o biógrafo José Castelo, Vinícius de Moraes foi um homem que viveu para se ultrapassar e se desmentir. Vinícius de Moraes, podemos dizer, ele foi um grande, posso dizer, artista, né? Porque poeta, compositor, músico, muito eclético e que contribuiu muito para a obra literária, musical brasileira e deixou grandes rastros para nós, né? Tanto na literatura infantil também, né? Nós temos muitas contribuições desse artista. Nós diríamos que Vinícius de Moraes foi um talento múltiplo. Na verdade, um grande poeta, também teatrólogo, além disso, cineasta e, mais do que isso, jornalista e cronista. Então, na verdade, foi um talento múltiplo na área das artes. Ele se distinguiu em muitos setores e, aliás, isso bem dentro do gênio dele, né? Um letrista excepcional, compositor desde criança, então uma figura especial na literatura. Vinícius de Moraes foi, dentre outras coisas, poeta, cronista, jornalista, músico, sendo uma das figuras mais marcantes do cenário da música popular brasileira. No dia 19 de outubro de 1913, nascia no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Com sua família, morou em vários endereços na capital carioca. Em 1922, aos 9 anos de idade, Vinícius escreve seus primeiros versos e poemas no colégio. Já em 1927, compõe as primeiras canções em parceria com seus amigos, os irmãos Paulo, Haroldo e Oswaldo Tapajós. A partir daí, foi dado início à sua carreira como escritor. Desde criança, como a gente vê na bibliografia dele com o Pesce e também com Castelo, a gente vê a trajetória dele muito envolvida com essa questão da arte. O pai dele já escrevia alguns poemas, mas não de forma oficial, não chegou a publicar. E o Vinícius de Moraes, ele tem uma historinha que ele começa a escrever já na escola para uma menina, que ele escreve lá para uma colega de classe que ele se apaixona. Ele faz uma cópia do poema que o pai dele tinha feito, ele folheia lá e faz tipo uma versão dele. E ele mesmo fala que às vezes é um pouco plágio, né, do poema do pai. E o Vinícius, ele também, na questão da música, ele também se envolve logo cedo com os irmãos Tapajós. Então podemos dizer que o Vinícius, desde muito cedo, ele se envolve com a arte de uma maneira bem geral. Em 1929, Vinícius torna-se bacharel em letras pelo Colégio Santo Inácio e em 1933 forma-se em Direito. O Vinícius de Moraes, ele era uma pessoa, vamos dizer, bem informada e bem formada. Ele fez letras, ele cursou letras, ganhou bolsa para estudar fora do país, ele também fez direito. Vinícius chegou à vida adulta lá na década de 30, né? Ele já compôs algumas músicas, escreveu alguns poemas, já foi publicado na década de 30. Então, é interessante porque ele conflui para todo um movimento a gente pode se dizer assim, de revalorização
da cultura popular como do folclore como um elemento fundamental da nacionalidade. Primeiro nas poesias, mas depois a música dele tem muita influência da música popular, notadamente do samba. O primeiro poema foi publicado na revista Ordem e intitulado A Transfiguração da Montanha, com 152 versos. Em 1932, os irmãos Tapajós gravam duas de suas canções, Loura e Morena e Canção da Noite, compostas 4 anos antes por Vinícius. A obra do Vinícius, digamos assim, ela é muito eclética. Vinícius ele passou por várias fases, né? Então, a cada momento, ele escrevia sobre um tema, né? Então, dependendo de como ele estava, ele era muito à frente do seu tempo, né? E ele conseguia reproduzir em suas obras muito a emoção, muito desse eu, né? Desse Vinícius, e que as pessoas estão conhecendo mais de perto agora, nesse ano do centenário de Vinícius de Moraes. A obra poética dele é marcante. E marcante por uma coisa, que até o Glauber Rocha escreve isso no prefácio que ele fez para o livro do Modernismo à Bossa Nova, do João Mar de Brito. Então diz Glauber Rocha que ele é o grande poeta popular do Brasil. Nisso ele se distinguiu realmente. Mas uma obra poética que passou por uma evolução. Vinícius ele fez uma mescla, né, de poesia e música, digamos assim. A música dele tem muito de poesia e a poesia muito de música. Então elas são indissociáveis. Então Vinícius conseguiu transpor, né, essa barreira e ele conseguiu trazer para a música a poesia, né, do texto. Então ele tem assim nas suas obras músicas fantásticas que vão trazer realmente essa poesia, né, de Vinícius de Moraes. Em 1924, Vinícius de Moraes ingressou no Colégio Santo Inácio de Padres Jesuítas, onde já começou a cantar no coral e montar pequenas peças de teatro. Desde cedo, demonstrava sua capacidade em conciliar a escrita e a musicalidade. No mais, ele foi um dos precursores do novo cinema brasileiro. Além disso, um excelente jornalista com crônicas maravilhosas e uma figura que se distinguiu também por um amor muito especial ao uísque, né? E um bom gosto de gostar de belas mulheres. O programa Questões vai para um intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre o centenário do autor e compositor Vinícius de Moraes. No próximo bloco, vamos conhecer mais sobre as suas obras, poemas e canções. Os 8 anos de trabalho fizeram da Voice Formaturas uma empresa nacionalmente reconhecida. A competência e a seriedade são a base desse sucesso. Hoje, a Voice Formaturas, além de organizar bailes, tem estúdio próprio de fotografia, produz seus álbuns e faz os seus convites. A Voice Formaturas. Grandes conquistas, grandes eventos. Ser criado, gerar-se, transformar. O amor em carne, a carne em amor. Nascer, respirar e chorar e adormecer. E se nutrir para poder chorar. Com a intensa produção literária, em seu centenário, Vinícius de Moraes foi um autor que deixou marcas na música e literatura. Por ser muito conhecido, seu nome é até utilizado em ruas, avenidas e perfumes. Ele fazia poesias, músicas muito desprendido da crítica. Ele não estava muito preocupado com essa crítica literária, musical, ele só queria fazer o seu trabalho, né? E ele tem muito desse desprendimento, que ele traz muito desse desprendimento nas obras. Então, as obras de Vinícius vêm trazer, por exemplo, temas ligados ao amor, à amizade, né? Políticos. Então, é uma obra que você pode transitar por diversas temáticas, né? Mas o certo é que o Vinícius de Moraes, desde jovem, já fazia poemas
E a partir da publicação e da convivência, por exemplo, com Otávio de Farias e outros, ele conseguiu realmente fazer se tornar um literato, como se diz, com a publicação dos livros dele, que vieram, aliás, com a proteção do Augusto Frederico Schmid, que, aliás, influenciou nos primeiros poemas dele, e outros autores. E a música também inata ao Vinícius de Moraes, desde jovem ele já fazia músicas, e a convivência com grandes musicistas, né, foi que fez com que ele se tornasse o Vinícius, poeta e um poeta da música. Após seus estudos da literatura inglesa na Universidade de Oxford, não concluídos devido à Segunda Guerra Mundial, Vinícius retornou ao Brasil. Na época, morou em São Paulo, onde fez contato com expoentes da literatura brasileira, como Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Carlos Drummond, ingressando na diplomacia em 1943. Principalmente após Tom Jobim, porque Tom desloca Vinícius daquele aspecto silencioso da poesia e o leva para a música popular brasileira. A partir desse momento, Vinícius de Moraes se torna, em definitivo, Vinícius de Moraes. Ele não é que ele deixe a poesia de lado, mas ele começa a unir poesia e música numa simbiose incrível. Se tu queres que eu não chore mais, diz ao tempo que não passe mais. Em 1933, Vinícius publica seu primeiro livro de poemas. Dentre sua vasta obra, não podemos deixar de citar uma de suas mais famosas poesias, o Soneto de Fidelidade. Então, o Vinícius de Moraes ele teve algumas composições que são bem conhecidas. Com relação aos poemas, o Soneto da Fidelidade, que é um quase que muitas pessoas conhecem, até por ter nos livros didáticos. E o Vinícius também ele compõe várias músicas, e como Chega de Saudade, Garota de Ipanema, que é internacionalmente conhecido. Então ele, pode dizer, é uma das obras bem marcantes dele. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Vinícius demonstrava em suas obras uma incrível paixão pelas mulheres com as quais se relacionava. Em cada poema, ele reinventava o amor e criava uma forma única e sincera de se expressar. A obra literária do Vinícius ela pode ser dividida em duas fases. Na primeira fase, ele é um Vinícius voltado mais pela questão religiosa. E com relação à mulher, ele vê a mulher como algo, não poderia dizer exótico, mas como algo que poderia, pecaminoso mesmo. E ele vai evoluindo dos poemas, tanto na vida, que é importante falar que na obra dele ele reflete muito essas transformações que ocorrem na vida dele, passa-se pela obra. E na segunda fase ele já é um pouco mais leve, ele já vê a mulher como algo não mais pecaminoso, a mulher se torna um objeto realmente assim, do desejo do Vinícius. Ele fala mais das coisas do cotidiano, então ele transforma assim a sua obra, pode ser observado isso. O Vinícius, no início da carreira não, mas mais no final, a partir dos anos 60, e na medida que ele foi se aproximando mais da cultura popular e da música popular, ele também estabeleceu esse diálogo na obra dele cada vez mais intensamente. E passou a falar também cada vez mais intensamente, menos das coisas místicas e religiosas e mais do cotidiano, dos problemas ligados ao amor e essas coisas. O Vinícius era uma figura muito ligada à questão da paixão, né? Assim, ele não é à toa que ele foi chamado o poeta da paixão, não é à toa que ele casou 9 vezes. O Vinícius, eu acho que ele era apaixonado pela paixão. Por causa do amor, por causa do amor. Junto com Tom Jobim e João Gilberto, Vinícius de Moraes foi um dos fundadores da Bossa Nova. No universo musical, deixou de ser diplomata e se tornou músico.
expressão que marcou seu estilo, a partir das diversas excursões realizadas. Eu costumo dizer que Vinícius de Moraes era o carioca típico, né? O carioca se distingue exatamente por um gênio mais extrovertido, diferente de nós mineiros, né? Muito mais fechados, mas ele é o carioca típico. E, pelo próprio gênio dele, uma pessoa que não se amoldava muito às coisas muito formais, não é? Vinícius de Moraes, ele era boêmio, tanto que com isso, essa vida boêmia que ele levava, ele teve que ser aposentado compulsoriamente do Itamaraty. Ele vivia pelo uísque, em bares, ele tinha mesmo essa vida boêmia entrega ao amor e às mulheres. No entanto, que ele casou 9 vezes, né? Oficialmente 9 vezes, e a cada amor que ele tinha, ele modificava a sua vida e até mesmo a sua forma de escrever. O programa Questões vai para mais um intervalo e volta rápido, conhecendo mais sobre os 100 anos de Vinícius de Moraes, que nasceu no dia 19 de outubro de 1913 e faleceu no dia 9 de julho de 1980. E no próximo bloco, saiba mais sobre um projeto de extensão que desenvolve várias atividades nas escolas a partir das obras do autor. Música e escrita, elementos característicos da obra de Vinícius de Moraes. Buscando ampliar as fronteiras dos 100 anos de trabalho do autor, ações de pesquisa e extensão envolvendo a comunidade são muito importantes. Esse projeto, ele é um projeto de extensão e que ele visa divulgar a obra de Vinícius de Moraes. Surgiu da ideia, a partir desse ano do centenário de Vinícius de Moraes, e também por ser uma obra tão vasta e rica, surgiu essa ideia de levar esse projeto através de oficinas para as escolas do município de Divinópolis e região. Tá? E aí esse propósito do projeto foi realmente possibilitar que alunos de ensino médio e também ensino fundamental pudessem vivenciar e conhecer um pouco dessa obra, através dos poemas, das músicas e um pouco da vida e da obra desse artista tão complexo e tão simples, digamos assim. Então essa é a intenção inicial do projeto. Esse projeto começou como pesquisa, ele está sendo desenvolvido e pesquisado desde outubro de 2012. Nós ficamos por volta de 8 meses com pesquisa, depois elaboramos uma oficina para que fossem levados nas escolas de Divinópolis, destacando quem foi Vinícius de Moraes e a sua relevância para a cultura brasileira. Nessa oficina, o que é trabalhado? É mostrar um pouco das músicas e talvez até algumas músicas não muito conhecidas, nem muito difundidas na mídia, porque quando pensa Vinícius de Moraes, logo vem Garota de Ipanema. E ele tem várias outras músicas que são muito importantes na sua trajetória artística. Então foi um pouco de levar, E aí foi feito o agendamento com as escolas e levado um pouco, a esses alunos a desfrutarem dessas obras literárias através da música, de conhecer muitas poesias, desse artista, analisar essas poesias, analisar essas músicas e até arriscar, cantar e declamar também essas obras literárias de Vinícius de Moraes. Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Neste ano foi comemorado o centenário de Vinícius de Moraes. Neste sentido, foi elaborado um projeto de extensão, Canção Popular Brasileira e História na Obra Poética e Musical de Vinícius de Moraes, uma parceria entre os cursos de Letras e História do ISED. A ideia do projeto surgiu por causa do centenário mesmo de Vinícius de Moraes.
Mas a gente queria descobrir por que a gente gostava de Vinícius, de onde vinha mesmo essa paixão. Porque desde pequeno, todos nós, né, envolvidos, descobrimos esse gosto por Vinícius, mas não sabíamos explicar. Então começou com um projeto de pesquisa e que virou um projeto de extensão. Apenas neste ano foram atendidas 10 escolas públicas e privadas de Divinópolis e região, através de oficinas em sala de aula. A última a receber a oficina foi a Escola Estadual Melquíades Batista de Miranda, localizada em São José dos Salgados. O projeto buscou atender escolas de ensino médio. Então o objetivo principal é levar uma prática extensionista de licenciatura para as escolas. Segundo, importante, é a própria formação das bolsistas, Cristiane, Luan e Poliana, porque eles têm a oportunidade de vivenciar todo um processo de pesquisa e todo um processo de elaboração de uma atividade pedagógica. Então eles estão se habilitando, eu penso que muito melhor, para o exercício da futura profissão. Terceiro, a questão da própria importância de se trabalhar com Vinícius de Moraes no ano do seu centenário. Acho que a escolha de Vinícius não é à toa. A escolha de Vinícius tem a ver com o centenário, mas tem a ver também com o que a gente queria fazer. A gente queria juntar poesia e música, e a gente viu que com o Vinícius isso daria muito certo. E quarto, que é ligado também ao primeiro objetivo que eu falei, é a divulgação dos próprios cursos aí pelas cidades do Centro-Oeste. Poeta, poetinha, vagabundo, quem dera todo mundo fosse assim feito você. O professor Charles Guimarães e seus alunos aprovaram a iniciativa do projeto. Trabalhar com eles, trazer a poesia do Vinícius, aí com o João Ricardo, através do João Ricardo, através da Cristiane, é de suma importância. Eles saíram satisfeitos, eu fiquei satisfeito, porque de uma forma melhor, né, de uma forma pedagógica, eles conheceram todo o desenvolvimento da vida, da obra, do grande poeta, do nosso poetinha. Eu achei excelente porque eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre a história de Vinícius de Moraes e é uma pessoa que marcou muito, né, a história, e a gente pode estar usando isso mais para frente no futuro. Poder saber conhecer mais da história de Vinícius de Moraes e escutar as músicas, saber mais das poesias dele. Foi interessante. Foi muito interessante. Além das oficinas, já existem propostas de outras atividades a serem realizadas. Já foi nos sugerido que fossem desenvolvidos mini-cursos falando um pouco, né, explicando sobre musicalidade, sobre literatura, com enfoque mesmo no Vinícius, na Bossa Nova, como que isso, mesma coisa do Brasil, começou a andar depois desses movimentos de vanguarda que vieram dessa época para cá. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa em que conhecemos mais sobre os 100 anos de Vinícius de Moraes, a partir de um projeto de extensão desenvolvido pela FUNED-UENG. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre quaisquer outros temas, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa. Porque o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração.